Meus irmãos, privilégio é estarmos aqui reunidos como igreja para a louvor e adoração do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iniciaremos a partir de agora o capítulo 17 do Evangelho de João, os versículos 1 ao 5, ok? O título dessa mensagem é A Glória de Cristo. Pretendemos tratar sobre a missão gloriosa de Cristo. Dos maiores ataques em que nós podemos observar na história da igreja é contra a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nos primeiros séculos, houve uma heresia chamada gnosticismo, que afirmava uma espécie de salvação por meio do conhecimento, ok? Daí onde vem a palavra gnosis, que significa conhecimento. Então, o aspecto essencial dessa heresia era um dualismo cosmológico, no sentido de ter uma oposição entre o mundo espiritual e o mundo material. Basicamente, eles estavam dizendo que o que é espiritual é bom e o que é material é ruim. Ou seja, tudo aquilo proveniente da matéria é ruim. Parece um tanto piedoso, né? Quando nós paramos para analisar isso isoladamente, mas essa heresia está fazendo um ataque contra a natureza humana de Cristo. Porque desde toda a eternidade o Filho é gerado do Pai. No tempo, ele assumiu um corpo tangível, ou seja, ele tinha na sua natureza humana a matéria, ele podia ser tocado. Então, ao dizer que a matéria é ruim, estão dizendo então que Cristo não poderia ser homem. Essa heresia, ela não teve ali uma data específica da sua existência, mas o que nós sabemos que até mesmo em algumas partes das cartas de João, e também principalmente no século 2 a 4, ela foi combatida na era patrística, que significa os pais da igreja. Outra heresia, chamada arianismo, por conta do seu propagador desta heresia, chamado Ário, que era um presbítero, ele é de 250 a 336 anos depois de Cristo. Que ele afirmava que o Ser Supremo era Deus, Pai, e não o Deus Trino. Ao fazer esse tipo de afirmação, ele estava dizendo que Jesus Cristo, ele era uma criatura, não era Deus. Hoje essa heresia, ela é muito evidente nos testemunhas de Jeová. Eles fazem essa afirmação. Embora alguns deles vão afirmar que Jesus Cristo é um Deus menor, um Deus inferior ao Deus do Antigo Testamento, que é aquilo que nós chamamos de um demiurgo.
outra heresia histórica chamada nestorianismo, que vem do seu propagador chamado Nestório, que também era um presbítero. Ele dizia que havia uma existência de duas pessoas, divina e humana, em justa oposição no Cristo encarnado. Então, era comum ele afirmar que na cruz quem morre é o homem e não Deus, porque ele fazia uma separação das duas naturezas. Essa heresia ela teve o seu auge no ano de 428 a 451 depois de Cristo. Note que a cristologia, em toda a história da igreja, ela sempre foi atacada. Hoje temos, por exemplo, a Igreja Voz da Verdade, que afirma que não existe um Deus trino, mas um Deus que se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito. Portanto, um único Deus, que subsiste em três pessoas. O ponto é que quando nós somamos alguma coisa a Cristo, nós estamos cometendo heresia. Se nós subtraímos algo da pessoa, do caráter de Cristo, heresia. Se nós dividimos, heresia. Se nós multiplicamos, heresia. Então, a ideia deste sermão, de mostrar a missão gloriosa de Cristo, é mostrar quem de fato Jesus Cristo é. Ele é Deus encarnado. Portanto, ele possui duas naturezas. Indivisível, mas que não se misturam, que não há confusão. Então, a nossa ideia, no primeiro momento, e aqui é o nosso primeiro ponto, é mostrar a glória de Cristo na sua morte. No segundo momento, a glória de Cristo na redenção. No terceiro momento, a glória de Cristo na vida eterna. E no quarto momento, a glória de Cristo na sua obra. E a nossa palavra-chave é glória. E afirmamos teologicamente a missão de Cristo na terra glorifica a Deus. Ok? Vamos ao texto? João 17, dos versículos 1 ao 5. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Senhor nosso Deus, eterno Pai, que nesta manhã, por meio desta mensagem, o nome de Cristo, o teu santo nome, seja glorificado. Que nós venhamos sermos transformados pelo poder e autoridade da tua palavra. E que nossa vida seja marcada por uma vida que glorifique a Deus. Nós te louvamos, te adoramos
e exaltamos pelos méritos de Cristo. Amém e amém. Versículo de número 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. A glória de Cristo na sua morte. A cruz é instrumento de glória para Deus. Então nós vamos perceber aqui, a partir de agora, fazendo a exposição deste primeiro versículo, que será concentrado o maior tempo da nossa exposição. O versículo inicia dizendo que, tendo Jesus falado estas coisas, e aí nós fazemos aquele mesmo exercício do capítulo 16. Que coisas são essas? Tudo aquilo que ele disse anteriormente. Desde da videira verdadeira até este presente momento. Então, tudo que foi dito anteriormente são estas coisas. E o texto diz que ele levantou os olhos aos céus. Ora, vamos olhar em Salmo 123, no versículo de número 1, que diz o seguinte: A ti que habita nos céus, elevo os olhos. Então, orar com os olhos levantados, com a cabeça levantada, era uma postura comum de oração. Então, por isso que Jesus, ele eleva seus olhos aos céus, para se relacionar com Deus que habita nos céus. E ele disse: Pai, é chegada a hora. Essa expressão, que havia chegado a hora, ela nos revela bastante coisas aqui. Primeiro, que ela mostra a consciência de Cristo sobre os fatos que estão prestes a acontecer. Ou seja, o poderoso drama da redenção. Logo, nós vamos perceber que o que vem a seguir é as acusações e, por fim, a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Então, quando ele expressa que chegou a hora, os irmãos vão lembrar que quando ele estava na festa de casamento, logo que acaba o vinho, Maria chega para ele e fala: Não temos mais vinho. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E agora ele fala que chegou a hora dele. Então, isso significa que Jesus Cristo, ele tem sempre o conhecimento de todas as coisas. De modo que o que está para ocorrer não é algo acidental. Não foi um erro de percurso. O caminhar de Cristo para a cruz do Calvário não era algo que não estava planejado. Pelo contrário, estava decretado por Deus que isso haveria de acontecer. Então, aqui, mais uma vez, está mostrando a onisciência de Cristo de ser alguém que tem todo o conhecimento. Mas o próprio versículo nos deixa muito evidente de que ele não está se referindo apenas à sua morte na cruz. Porque, vamos ler novamente o todo deste versículo. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Agora, prestem atenção da parte bem adiante. Glorifica a teu filho para que o filho te glorifique a ti. Então, Cristo, ao dizer que a hora havia chegado e ele clamando para que ele seja glorificado, ele não está pensando na hora simplesmente da sua morte, mas na consumação de tudo que acompanha a sua morte. Então, ou seja, o ministério terreno de Jesus Cristo, tendo por base a sua morte, ressurreição, ascensão e coroação em sua ida final para o Pai. Então é nisso que ele está pensando ao dizer que a hora chegou. Por isso que ele fala:
Glorifique, Senhor. Glorifica teu filho, para que o filho glorifique a ti. Então, em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: chegou a hora do sacrifício, do Cordeiro Pascal, aquele que tira o pecado do mundo. Chegou o grande momento na qual o Filho vai descer à sepultura em favor da sua igreja. Chegou a hora da expiação pelo pecado da humanidade, na qual Cristo vai expiar o pecado de todos aqueles que olham para Ele com os óculos da fé. Chegou a hora do cumprimento das profecias messiânicas que apontava para Jesus Cristo. Ou seja, tudo aquilo que era sombra e tipos no Antigo Testamento estava ganhando forma agora no grande antítipo que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a hora do triunfo de Cristo sobre Satanás. Chegou a hora do cumprimento do proto-evangelho em Gênesis 3,15, que viria aquele que iria pisar na cabeça da serpente. Chegou o grande momento em que Cristo está pisoteando na cabeça de Satanás. Chegou a hora. Chegou a hora de Satanás ser preso, humilhado. Chegou a hora da era por vir, na qual o Espírito Santo seria derramado sobre a igreja. E naquele avanço milenar, ministrado pelo Vitão na semana passada, é agora o cumprimento, onde os discípulos, os 12 discípulos, iriam pregar o evangelho às pessoas, em todos os lugares, de maneira que agora nós não somos apenas um número de 12, mas um número incalculável de cristãos. Chegou a hora do triunfo da igreja. Este é o momento em que Cristo está afirmando. E ele diz: glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Significa glorificar. Nós acabamos de ler lá em Salmo 86. Vamos novamente no versículo 12. Salmo 86, no versículo 12, diz o seguinte: dar-te-ei graça, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Ou seja, exaltar a Deus através do seu nome, da reverência aos seus mandamentos. Isso significa glorificar a Deus. Jesus também glorifica o Pai através de sua perfeita obediência e de sua morte sacrificial em nosso favor. Já foi dito pelo pastor Leonardo, pelo nosso seminarista Vitão, e também por mim aqui deste púlpito, que significa essa perfeita obediência, porque ela tem dois aspectos. É uma obediência ativa e uma obediência passiva. Ela é ativa porque em nenhum momento da história Jesus Cristo transgrediu a lei do Senhor. Em todo momento, Jesus permaneceu fiel à sua própria palavra. Ele jamais iria contra aquilo que ele estabeleceu. E ela é passiva porque ele se sujeitou a estar no mundo dos pecadores. Ele se submeteu a um sofrimento. Alguns historiadores, quando eles pegam o caminhar de Jesus Cristo até o Gólgota, o lugar onde ele haveria de ser crucificado, dizer que o caminho era bem difícil e que a sua cruz era muito pesada. E que ele tinha dificuldade para se locomover com aquela
com aquela cruz. Então era comum que Jesus tropeçasse em alguns momentos e talvez machucasse os seus pés. E por onde ele passava havia um rastro de... Havia um rastro de sangue que o acompanhava. Depois de ele ter sido chicoteado, esbofetado, cuspido, colocado uma coroa de espinho, e distante dos seus discípulos, ele é colocado na cruz. Tudo isso ele fez por causa de você. Alguém como você, apesar de você. É assim que tem que ser interpretado. Sua obediência foi perfeita. O seu sacrifício foi eficaz. Ele se entregou por todos nós. Isaías 42:8 diz o seguinte: veja, só um minutinho. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei ao trem, nem a minha honra às imagens de escultura. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Olha, Isaías ele afirma que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então essa oração de Jesus Cristo, ele está reivindicando para si mesmo a divindade do Pai. Que eu receba a glória, para que o Senhor receba a glória. Então, ao olhar para essa oração de Jesus Cristo, nós precisamos levar em consideração que se ele não fosse Deus, o que ele estaria pedindo para o Pai é que o Pai cometesse idolatria. Porque glória a tudo aquilo que não é Deus é idolatria. Então essa oração de Jesus estaria contaminada e manchada pelo pecado. Na verdade, ele estaria agindo como o próprio Satanás. Mas nós temos aqui as plenas evidências de que Cristo é Deus encarnado. E o Pai ama seu Filho unigênito. Ele ama com amor eterno. Certamente ele iria conceder este pedido ao Filho. Até porque, uma vez que ele é Filho gerado eternamente do Pai, a glória para ele é a herança que o Pai lhe concede. Cristo é glorificado então, igreja, quando o resplendor de seus atributos são demonstrados. Então note, a glória de Cristo na sua morte. A cruz é um instrumento de glória para Deus. A cruz é um instrumento de glória para Cristo. Note que quando eu estou pensando aqui no instrumento de glória para Deus, estou pensando no Deus Trino. Porque é o Espírito que aplica a obra de Cristo. Então o Pai recebe glória, o Filho recebe glória, o Espírito recebe glória. Agora nós vamos ver que a cruz é um instrumento de glória para Cristo.
Porque ao ir para a cruz, nosso Senhor, ele não vai como derrotado. Ele não vai como derrotado, mas ele vai como um rei exaltado. Aquele caminho difícil que ele estava passando, estava levando ele direto para a destra de Deus, no seu alto e sublime trono. A cruz glorificou sua compaixão, sua paciência, o seu poder em dar a vida por nós. Nós não merecíamos absolutamente nada, mas ele teve compaixão para com a sua igreja. Ele suportou todas aquelas coisas pacientemente. Em nenhum momento ele pensou em desistir. Ele fez isso antes mesmo que todas as pessoas aqui presentes, todas aquelas que estão me assistindo neste vídeo também, sequer existia ainda. E ele já tinha amado você, igreja. Ele já tinha tido compaixão por você. Ele já tinha sido paciente com você. Ele estava demonstrando o seu poder de salvar todos os eleitos em todos os tempos da história, em qualquer época. A cruz é um instrumento de glória para Cristo. Porque quando nós olhamos para esses aspectos, é impossível que nós não dizemos glória a Deus. Para que o Filho te glorifique. Os irmãos vão lembrar que a oração nos méritos de Cristo significa que aquilo que Cristo realizou por nós, nos libertou da escravidão do pecado. Nossas orações não devem ser mais influenciadas por atos pecaminosos, como, por exemplo, egoísmo. O que Jesus faz aqui é demonstrar que a sua oração não é egoísta. Ele deseja ser glorificado para que o Pai seja glorificado. Então a cruz é instrumento de glória para o Pai. Todos os atributos divinos alcançam plena expressão neste momento. A cruz glorificou a sabedoria, a fidelidade, a santidade e o amor do Pai. Porque Deus, antes mesmo de que as coisas existissem, Ele já havia decretado todas as coisas. Um Deus totalmente sábio, conhece tudo. E Ele é fiel. Ele não é fiel a você. Não é fiel a mim. Ele é fiel a si mesmo. Então aquilo que Ele promete em favor de nós, Ele cumpre. Porque Ele não é homem para que minta. Por isso esse Deus é fiel. Porque o que Ele promete, Ele cumpre. O homem transgrediu a lei de Deus, se tornou impuro. Mas na cruz, o atributo de santidade de Deus é demonstrado quando Cristo nos liberta do pecado, demonstrando assim o amor que transcende o nosso conhecimento. Porque todos os dias damos inúmeras razões para que sejamos fulminados. Mas essas razões são vencidas pelo amor de Deus. É claro que eu não posso, nem teria competência para isso, para demonstrar todos os atributos de Deus. Mas dentre eles, há um que se destaca na cruz: a justiça do Pai.
Porque se o pai não fosse justo, em hipótese alguma, ele entregaria o seu filho unigênito na cruz. Porque todos nós éramos injustos. E a exigência para que nós estejamos na presença do Pai é que nós fôssemos justos. E a maneira pela qual nós somos justos é pela crucificação de Cristo, que imputou justiça sobre nós, portanto nós somos justificados. Se o Pai não fosse justo, ele também não recompensaria o Filho pela sua obra missionária, redentiva, cheia de justiça. Mas ele glorifica o Filho, porque a missão de Cristo, a missão gloriosa de Cristo, foi executada de maneira perfeita, com justiça. O nosso Deus é um Deus justo. Essa foi a nossa primeira parte. A glória de Cristo na redenção. Versículo 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A glória de Cristo na redenção demonstra a essência da salvação. Ok? Então, essa concessão da autoridade de Deus a Jesus marca o irromper de uma nova era. Porque agora nós temos um rei que está governando tudo. Nada foge do seu controle. Ele expulsou o príncipe deste mundo. De maneira que Satanás, ele não pode escravizar ninguém pela qual Cristo morreu. Assim como a palavra mundo deve ser interpretada no seu contexto, porque muitas vezes mundo não quer dizer mundo literalmente tudo que existe. Às vezes está se falando a respeito todas as pessoas que creram em Cristo, às vezes está dizendo sobre os judeus ali. Então, nós precisamos sempre, o que dá sentido às palavras não são os significados, mas sim o contexto, certo? Aqui também, a palavra carne, nós precisamos empregar no sentido correto. Ele diz, né, no versículo 2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne. O que significa essa palavra carne aqui? Ora, em algumas vezes, carne está relacionada ao pecado, não é verdade? Mas aqui não. Sobre toda a carne se refere à humanidade. Ele tem autoridade sobre toda a humanidade. Mas era somente no fim do reino final que Deus havia, de fato, prometido delegar a autoridade a um governante específico. Vamos novamente lá em Isaías capítulo 9, certo? Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer o firme mediante o juízo e justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Agora, vamos lá em Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Daniel, capítulo 7,
versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então note que a morte e a ressurreição de Jesus não representa apenas um fato histórico, mas o início de uma nova era, deste rei que governa para todos sempre. Este governo eterno está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com Jesus, a eternidade entrou na existência humana já no presente. Aquela ideia de que nós precisamos morrer e ir para o céu para iniciarmos a eternidade. A eternidade começa quando nós recebemos Cristo aqui na terra. Porque não tem mais fim. A partir do momento que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, salvos no tempo, isso é irrevogável. Nós vamos tratar mais um pouquinho sobre isso. No mesmo capítulo de João 17, o versículo 4, nós já vamos trabalhar ele, mas eu quero ler aqui rapidinho. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me conferiste, ou que me confiaste para fazer. Então, Cristo fala que consumou a obra que o Pai lhe deu a fazer. Lá em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, diz que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quando nós olhamos, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Ou seja, o Pai já concedeu. Então, quando nós olhamos na teologia bíblica, fica inevitável nós olharmos para aquilo que nós chamamos de pacto de redenção, que está associado ao pacto da graça. Eu quero trazer uma citação de um teólogo chamado Carl Trueman, que ele diz o seguinte sobre o pacto de redenção. Em uma breve definição, a aliança da redenção estabelece Cristo como mediador, define a natureza de sua mediação e assinala papéis específicos a cada membro da deidade. O Pai designa o Filho como mediador para os eleitos e põe os termos de sua mediação. O Filho voluntariamente aceita a função de mediador e a execução da tarefa na história. O Espírito concorda em ser o agente da concepção na encarnação e sustentar Cristo na bem-sucedida execução de sua função de mediador. Então, note que aquilo que o Pai concedeu ao Filho está bem elaborado desde toda a eternidade. E aí, olha só que Charles Spurgeon vai dizer: a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do mundo começar. O amor de Deus ao seu povo não é coisa de ontem. Ele os amou antes que o mundo fosse feito e os amará quando o mundo deixar de existir. Nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Ok? Agora, em cima do que eu estou mencionando aqui, vamos ler Romanos, capítulo 8, versículos 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então note, essa palavra aqui, de antemão conheceu, é a presciência de Deus. Ele nos conhece de antemão. Portanto, ele nos predestinou.
Então, isso acontece na eternidade. No tempo, ele nos chama pela pregação do Evangelho, a vocação eficaz. Certo? E depois, no tempo, ele também nos justifica. E na era por vir, nós receberemos um corpo glorificado. Então, estes que são salvos são reunidos de toda a tribo, língua, povo e nação. Note, não apenas são todos os eleitos reunidos de todas as nações que Jesus recebeu essa autoridade, mas sobre todos, sem exceção. De modo que essa palavra autoridade significa direito ou até mesmo poder. Então, sobre todos os seus eleitos, ele tem o direito e o poder de salvá-los. De maneira que afirmar que alguém pela qual Cristo tem o direito e o poder de salvar, se perder a salvação, isso é uma heresia. É impossível que alguém arranque as ovelhas das mãos poderosas de Jesus Cristo. Note que o Pai lhe deu essas ovelhas. Lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Já foi concedido pelo Pai. É impossível que nós venhamos sair dessa bênção de pertencer ao Pai. Porque quem está executando todo o processo de salvação é Cristo Jesus. E somente Ele. Ele tem o poder, Ele tem a autoridade. E agora, na sua volta, não será mais como o cordeiro que tira o pecado do mundo, porque isso Ele já cumpriu. Mas será como um leão, julgando todos aqueles que negam a Jesus Cristo. Ele tem autoridade e poder para condenar também aquelas pessoas que permanecem na sua negação. Cristo Jesus é o nosso Rei Supremo. Ele já está governando. Nós fazemos parte deste reino, porque Ele nos comprou com o teu sangue. Ele tem autoridade, poder e direito sobre nós. Ponto 3. A glória de Cristo na vida eterna. Versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer significa se relacionar. Então, conhecer a Deus não é apenas uma função cognitiva, mas é ter uma comunhão com Deus. Essa palavra conhecer, ela tem um sentido de relacionamento no original. Então, embora por meio da revelação geral, conforme lá em Romanos capítulo 1, dos versículos 1 do versículo 18 ao 25, demonstra que nós podemos conhecer a Deus por meio das coisas criadas. Entretanto, este conhecimento é um tanto limitado, porque não nos confere graça. O conhecimento que João está trazendo aqui em 17:3 depende da salvação. Somente aqueles que foram comprados pelo sangue de Cristo desenvolvem um relacionamento de comunhão com o Pai. A vida eterna, por meio da qual tanto o Pai quanto o Filho são glorificados, manifesta-se o verdadeiro conhecimento daquele que enviou e também do enviado. É a ideia do reconhecimento de sua soberania, do seu amor e essa comunhão íntima. Porque, note uma coisa, as pessoas podem proferir constantemente que conhecem a Deus, ou então que eu creio em Deus. Ou pior ainda, aquelas pessoas que não são cristãs,
e elas fazem a seguinte afirmação: eu não vou à igreja, mas Deus conhece o meu coração. Isso deveria causar espanto, temor, medo, porque o coração do homem é um coração enganoso, corrompido, manchado pelo pecado. Ter o conhecimento de Deus é reconhecer a soberania de Deus. A soberania de Deus na salvação, por exemplo. Ninguém é salvo pelo livre-arbítrio. Ninguém é salvo porque fez uma coisa legal, porque ajudou um pobre. Ninguém é salvo por essas coisas. A salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. A fé é o meio pela qual nós somos levados a Cristo. Mas essa fé, quem nos concede é o próprio Deus. Então é Deus nos resgatando. Não é maravilhoso isso? Mas nós, participantes deste reino vitorioso de Cristo, devemos também reconhecer a soberania de Deus em toda a nossa vida. Deus deve ser soberano sobre o seu lar. Um lar onde Cristo está de canto, de escanteio, abandonado, não é um lar pela qual Cristo é o Rei soberano. Um lar onde a esposa é insubmissa, onde o marido é um negligente, não é um lar cristão. Um lar onde se teve o abandono da autoridade das Sagradas Escrituras é um lar das trevas, não da luz. Uma vida que tem uma máscara de cristianismo aos domingos, mas que durante a semana é uma pessoa ímpia, se comporta como as pessoas do mundo, é uma pessoa que Cristo, de certa forma, na salvação, não está agindo soberanamente. Na verdade, essa pessoa sente-se que está na soberania da sua própria vida. Mas lembre-se, Cristo tem autoridade sobre você. E da maneira como você vive, que evidencia que você não é um cristão, Ele terá autoridade para condenar você. A soberania de Deus, ela está no nosso emprego. Quando você vai para o banheiro para tirar uma soneca. Ou quando você vai atender um cliente, você atende de qualquer maneira. Você não está nem aí para ele. Ou quando alguém vai te pedir uma informação, aqui não é minha área, então eu também não preciso responder. Ou quando você faz do seu ambiente de trabalho um ambiente de fofoca. Ou quando você vai para o salão de beleza e se junta com mulheres ímpias e passa falando mal do seu marido, falando mal da igreja, falando mal dos seus vizinhos, falando mal da sua família. Ou você na escola, quando você finge que está estudando, mas você não está fazendo absolutamente nada. Ou quando você mente para os seus pais. Tudo isso são atos de pessoas que acham que estão no controle da sua vida. Acham que são soberanas nas suas próprias vidas. Pessoas que são repreensíveis. Pessoas que aceitam correção. Pessoas que amam o Evangelho. Essas são pessoas que Cristo governa soberanamente. Porque a regra de fé e prática dessas pessoas é a palavra de Deus. Então, quando Cristo
está agindo de maneira soberana sobre nossas vidas, nós somos entrelaçados por este amor de Cristo. O amor constrange. O amor, ele muda caráter. O amor transforma pessoas. Este amor é o amor de Cristo. Por isso que, a partir disso, nós temos então aquela comunhão íntima. Porque nós conhecemos a Deus. Por isso nós vivemos a eternidade já aqui na terra. A glória de Cristo na vida eterna, conhecer a Deus, não é apenas uma função cognitiva, mas é ter uma comunhão com Ele. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, que conheça a Deus, o Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Você sabe que você já está vivendo na eternidade quando você confia na soberania de Deus, quando você está entrelaçado no amor de Deus, quando você tem uma comunhão íntima com Deus, quando a Escritura é sua melhor amiga. É assim que nós damos glória a Cristo. É dessa maneira. A glória de Cristo na sua obra, versículos 4 a 5. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Fazer a vontade do Pai é a glória de Cristo na sua obra. Ou seja, fazer a vontade do Pai foi o maior prazer de Cristo. Ele cumpriu a missão que o Pai lhe designara. Embora a cruz ainda não havia chegado, ele tinha certeza de seu triunfo. Porque é muito claro, ele dizia, eu te glorifiquei na terra. Olha só, eu te glorifiquei na terra, olhando já para o passado, presente e futuro. E ele diz, consumando a obra que me confiaste a fazer. Ou seja, ele já está olhando para frente e dizendo, olha, eu consumei. Está consumado. Por isso que ele dá aquele brado na cruz, está consumado. E veja que novamente ele reivindica a sua divindade. Mas dessa vez, de uma maneira um pouco diferente do primeiro versículo. Porque agora, ele clama ao Pai o seguinte, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então ele está pensando aqui na sua pré-existência. Agora, onde isso está sustentado e baseado? Vamos lá em João 1. Versículo 1 e versículo 14, ok? Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14 agora. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, novamente aqui, Jesus ele está mostrando a sua glória coigual ao Pai. E aqui, queridos, olhem também, João 8, versículo 58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo,
antes que Abraão existisse, eu sou. Então note, os irmãos vão lembrar que essa expressão eu sou se refere a Deus, como era mencionado no Antigo Testamento. Então ele se faz igual a Deus, porque ele é Deus. Aqui não tem espaço para gnosticismo, arianismo, nestorianismo, unicismo. Cai por terra todas essas heresias. E aqui a expressão glória, o que está relacionado a essa palavra glória? Primeiro, na sua beleza moral. Porque o padrão de moralidade de Deus é infinitamente superior ao padrão de moralidade que nós estabelecemos. Por isso que é errado nós queremos julgar pessoas de acordo com a nossa moralidade. Nós devemos julgar as pessoas de acordo com a sã doutrina, com a reta justiça, que é a palavra de Deus. Porque aquilo que Deus diz que é errado, infalivelmente é errado. E o que é certo, infalivelmente é certo, independente de qual contexto seja, em qual época seja. Então as pessoas podem nos chamar de retrógrados, podem chamar do que quiser. A verdade é verdade e acabou. Então a glória está relacionada à beleza moral de Deus, à sua perfeição de caráter e presença visível. Então note, a perfeição de caráter é que em Cristo, como o pastor Leonardo leu aqui na nossa confissão, ele é livre de contaminações. Ele é sem paixões. O caráter de Deus não pode ser ridicularizado. O caráter de Deus, ele não pode ser corrompido. O caráter de Deus é perfeito. Deus não é um Deus bipolar. Deus, ele te amou ontem, te ama hoje e vai te amar para sempre. E o amor de Deus não é um amor que aumenta todos os dias por você. Porque o amor de Deus é perfeito, não precisa de aumentar nada. Ele simplesmente ama. E aí, então, nós estamos aqui pensando na glória, né? Beleza moral de Deus e sua perfeição de caráter e presença visível. Então, quando Cristo, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Então, aqui não é que Cristo já não era digno de glória. Ele é Deus encarnado. Ele já é digno de louvor e adoração. Mas aqui Jesus Cristo, ele já está se referindo após a sua ressurreição, quando ele aparece com o corpo glorificado, transpassando por uma parede dizendo: paz seja convosco. Cristo, de uma vez por todas, está reinando e governando para todos sempre. E chegará um momento em que ele vai, de uma vez por todas, lançar também Satanás, os demônios e todos os incrédulos no profundo abismo do inferno. Mas a sua igreja, aquela pela qual ele comprou com seu sangue precioso e o Pai lhe conferiu autoridade sobre todos estes, esta estará com ele também, para todos sempre na eternidade, glorificando e adorando o nome dele. Considerações. Meus irmãos, lembram que glorificar significa exaltar a Deus através do seu nome e da reverência aos seus mandamentos. Ok? Então, a obra de Cristo que ele consumou foi uma obra que converge em glória para si mesmo. E ele
nos colocou neste reino para glorificar a Deus. Cristo, então, nos salva para que nós sejamos, assim como o pastor Leonardo mencionou aqui também na direção do culto, para que nós sejamos reverentes. A Igreja de Cristo, no momento em que ela se reúne para louvor e adoração do nome de Cristo, ela deve ser reverente. Não deve ser uma igreja que se dispersa no seu cochilo, no celular, buscando atrair o sorriso das crianças que estão na nossa frente. E muitas vezes o pai está ali controlando a criança para ela ficar quieta, e quem está atrás está lá brincando para ela ficar brincando também. Nós somos chamados para sermos reverentes. Zelar pela dieta da Igreja de Cristo. O que eu estou pensando? Nas nossas obrigações. Nos momentos em que a igreja se reúne para estudar, para cultuar a Deus, seja de manhã, seja no culto vespertino. Em nossas orações, orações reverentes, sabendo que estamos diante do Rei de toda a terra. Cristo nos salvou para que nós sejamos obedientes à tua palavra. Não existe a cultura do eu acho. Já conversou com alguém e fala assim, eu não acho que é assim não. Você explica a escritura. Ah, mas não deve ser assim. Cale-se o seu achismo diante da autoridade da Escritura. Cristo nos salvou para que nós sejamos membros do seu reino. O reino milenar de Cristo, ele avança. Que todos tenham prestado bastante atenção na teologia bíblica que foi construída aqui. Nós fomos predestinados desde toda a eternidade. Naquilo que nós chamamos pacto de redenção. No tempo, Cristo nos resgatou. Aqueles que foram resgatados, foi o Pai que concedeu ao Filho. Eles não podem se perder. Na cruz, Jesus Cristo prendeu Satanás. Ele pisou na cabeça de Satanás. Ele limitou a influência de Satanás. De maneira que agora nós temos que avançar com o Evangelho de Cristo. Pregando o Evangelho a toda criatura. O que impede você de pregar o Evangelho não é Satanás e seus demônios, mas é a sua preguiça, sua negligência. Nós estamos aqui para a expansão do reino milenar de Cristo. Pregando o Evangelho a toda criatura. Somente Cristo salva. Somente Cristo salva. Somente Cristo salva. Essa é a mensagem da igreja. Cristo nos salvou para que nós venhamos andar no caminho da justiça. O caminho da justiça são todos aqueles que foram justificados pela fé. Por que nós tivemos que ser justificados? Porque nós éramos injustos. Estávamos na escravidão do pecado. Então por que nós, na maioria das vezes, queremos sempre agir de uma maneira injusta? Alguma coisa está errada. Alguma coisa saiu do prumo. Não está nos trilhos.
Se eu me alegro na prática pecaminosa, eu devo questionar se eu sou justificado ou não. Fazer uma reflexão. E buscar pelo arrependimento. Senhor, me perdoa, porque eu tenho agido como um filho das trevas. Quando eu sou reverente, quando eu sou obediente, quando eu entendo que eu que eu sou membro deste reino, e portanto eu devo andar no caminho da justiça, isso traz glória a Deus. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo louvor. Amém. Deus nos abençoe.